7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Somos crioulo dois. Somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos black pau. Somos crioulo dois. Bem legal. Temos cabelo duro. Somos black pau. Que bloco é esse? Eu quero saber, É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber, É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco. A luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs, mulheres negras que vieram antes de nós. Nós somos capazes de contar histórias. Elas estão presentes por toda parte, nos filmes e nas séries que assistimos, nos livros que lemos e até mesmo nas músicas que nós ouvimos. Todo mundo gosta de ouvir ou ler uma boa história. No entanto, qualquer história é sempre narrada a partir de um ponto de vista. E neste caso, é possível contar uma mesma história de maneiras diferentes. Aquilo que enfatizamos ou omitimos em nossas narrativas, ou seja, as escolhas que fazemos como contadores e inventores de histórias, regem uma boa medida do significado atribuído a elas. Você já parou para pensar como nossa empatia ou antipatia em relação a determinadas pessoas ou assuntos nasce? Em 2009, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie alertou o mundo sobre o que ela chamou de o perigo da história única. A construção de estereótipos de pessoas ou lugares a partir de uma única fonte de informação. Em sua perspectiva, ao criar uma única história sobre pessoas, povos ou lugares, criamos também uma espécie de filtro que condiciona o nosso olhar, obrigando-nos a pensá-los exclusivamente através dessas lentes. Por isso, para ela, toda narrativa é também uma relação de poder entre o eu que descreve e o outro que é descrito. Mas como essas questões se relacionam com o tema da nossa primeira temporada? Pode uma história, através de suas escolhas, conferir legitimidade a uma ação discriminatória? Qual é a importância dos símbolos e produtos culturais para a formação de identidades? Você já parou para pensar como historicamente os elementos da cultura e identidade negra foram eclipsados ou distorcidos pela indústria cultural?
Quantas bonecas negras você encontra nas prateleiras de uma loja de brinquedos? Quantos filmes, séries, novelas você conhece que possuem protagonistas negros? Né, porque eu fui criança nos anos 80, né? Você é muito jovem, enfim, o pessoal que está vendo aí o canal com certeza não foi criança nos anos 80, mas eu vou contar para vocês o que era ser criança nos anos 80. Era você ligar todos os canais da TV e só ter gente loira em todos os programas. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Pela janela do meu quarto, ouço a buzina. As Paquita! Em todos os programas. Juro por Deus, gente, era um negócio de outro mundo. Hoje em dia eu penso, como é que era possível um negócio desse, né? Então como eu fui uma menina negra que crescia amando a Xuxa e as Paquitas e tudo mais, talvez eu fosse gostar de ter uma bonequinha da Dandara, mesmo que ela fosse de uma indústria, enfim, do plástico, e fizesse uma boneca com um trabalho precário e tudo mais, talvez eu ia achar legal ter uma bonequinha da Dandara. Então eu não sei te dizer. Eu sei que eu acho importante que as crianças possam brincar com esses símbolos também. É fundamental que as crianças tenham esses símbolos também. É claro que a gente tem que ficar de olho, porque a indústria cultural, quando ela se apropria de um símbolo, a tendência, né, isso a gente vê aí ao longo da história, desde que, né, enfim, desde que o mundo é mundo, a gente pode pensar que a apropriação desses símbolos por gente que está no poder pode transformar esses símbolos numa outra coisa. Há exemplos até interessantes da indústria cultural mais recente, como, por exemplo, a gente pensar no filme do Pantera Negra, que tem lá o bonequinho também Pantera Negra, e tem o livrinho de figurinha do Pantera Negra. Tudo bem, é uma indústria danada, né? Quem tem filhos aí tá com dificuldade para poder dar todos os bonecos para os filhos e tal. A indústria cultural é perversa, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, também a gente sabe que dá um referencial para esse menino e menina negra que antes não havia. Então, é um jogo delicado esse. Eu não acho que dá para dizer que é só bom ou só ruim. Eu acho que tem que se pensar de uma forma mais complexa nisso. Eu não sou aquela que eu tenho a ilusão de que a gente vai viver sem a indústria cultural. Eu acho que estamos aí, é difícil a gente fugir disso, né? Mas que é importante a gente preservar as nossas crianças de um certo sequestro do que essas coisas significam. Eu acabei de ver, antes de falar com você, tem uma mulher negra importantíssima da história da escravidão nos Estados Unidos, que é a Harriet Tubman, que foi uma mulher, você já ouviu falar dela? Já. Uma mulher negra que libertou várias pessoas escravizadas, que era uma mulher fantástica, e como ela viveu ali no século XIX, tem fotografia dela, né, que é uma coisa muito legal, a gente sabe como que era o rosto dela e tal. Acabou de sair pela Folha, né, editora da Folha de São Paulo aqui, acabou de sair um material infantil sobre heroínas e pessoas bacanas para as crianças, com um desenho, né, e fizeram um da Harriet Tubman, onde ela é mais clara que eu no desenho. Sendo que a Harriet Tubman era uma mulher negra bem escura, com traços negros bem pronunciados. E aí, no desenho do livrinho da Folha, ela tá quase uma mulher branca. Ela tá muito modificada. Aí é complicado, né, gente? Porque, poxa, eu acho que isso exemplifica a ideia da indústria cultural, né? Bacana fazer um livro da Harriet Tubman para crianças no Brasil, legal, super bacana, vou adorar, quando meu sobrinho crescer, oferecer esse tipo de livrinho para ele. Mas só se vier a personagem do jeito como ela era, né? Porque eu não posso fingir que a Harriet Tubman era uma mulher clara. Ela não foi uma mulher clara, ela foi uma mulher de pele bem escura. Então, a gente precisa ficar de olho, porque às vezes a intenção pode ser interessante, mas a execução não ser tão interessante. Bem, no início deste vídeo, você deve ter notado a montagem que fizemos com desenhos animados e histórias em quadrinhos do século passado. Você certamente assiste televisão. Você já parou para pensar em como as pessoas negras são representadas nas diversas propagandas
e anúncios comerciais. Eu tenho um amigo que fez uma dissertação de mestrado muito legal sobre isso, né? Como que aparecem as pessoas negras na publicidade? Aí ele encontra lá as categorias, né? Ou aparece aquela propaganda de pessoa muito pobre pedindo esmola, ou aparece uma pessoa vendendo produtos que são de limpeza ou de trabalho doméstico. É difícil você ver uma mulher negra numa propaganda vendendo um carro, ou uma viagem para a Europa, ou numa propaganda de perfume. Você tem os nichos ali onde ela aparece. Isso é muito complicado, né? Porque, afinal de contas, todo mundo faz compras, né? Todo mundo passa perfume, todo mundo quer passear, todo mundo quer comprar um carro. Por que que na propaganda a mulher negra só aparece limpando, né? Então, a gente precisa estar em todos os lugares, né? Essa é a ideia, né? Nos últimos anos, ações de marketing e propaganda de diversas empresas têm tentado combater esses estereótipos, e o mercado de cosméticos, roupas e brinquedos tem incorporado a estética e a beleza negra como elemento a ser consumido e veiculado por meio de seus produtos. No entanto, essas ações são ainda muito tímidas. Estudos realizados pela ONG Avante, responsável pela campanha Cadê Nossa Boneca?, indicam que apenas 3% das bonecas vendidas online no país são negras. Eu não sei, né, se de repente a grande indústria vai produzir em massa boneca negra, né? Mas se produzir, a gente tem que ficar de olho como ela é. Eu já vi Barbie negra de olho azul e cabelo liso. E com aquela mesma cara da Barbie, só que pintada de marrom. Aí você fala, Barbie, você não tá com uma cara muito de negra, você só tomou sol, né? Porque as mulheres negras têm cabelo crespo, as mulheres negras muitas vezes têm olhos escuros, as mulheres negras têm lábios mais grossos, e a boneca, às vezes, ela só tá ali pintadinha de marrom, né? Então, eu também acho que, de repente, uma menina negra, de pele bem escura, com cabelo bem crespinho, ganhar uma Barbie dessa de olho azul e cabelo liso, talvez ela vai ficar mais triste do que feliz. A gente precisa tomar cuidado realmente com o que essa indústria vem oferecendo para as meninas, né? E para os meninos, porque menino também brinca de boneca. As questões discutidas até aqui podem ser pensadas também para o universo da literatura infantil. Nós conversamos com a professora Cristiane Silva, do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos, sobre como, historicamente, as narrativas infantis ajudaram a consolidar estereótipos e a naturalizar lugares e papéis sociais para a mulher, o homem e as crianças negras. Bom, pensar a presença da personagem negra na literatura brasileira, né, e mais especificamente na literatura infantil, implica em observar como essas personagens foram construídas ao longo da história da nossa literatura. Então, o que a gente pode notar é que até o início do século XX, né, durante o XIX, nos séculos anteriores, você tinha uma quase total ausência de personagens negras. Ou quando elas apareciam, que eram muito poucas, né, elas apareciam ligadas ao contexto da escravidão, ao contexto do sofrimento, né, ao contexto da subalternização, enfim. Então, é quase inexistente essa presença, ou uma presença muito atrelada a esse lugar do escravizado. No início do 20, com o modernismo, né, ali pela década de 20, isso começa a se alterar. Mas a gente também não pode ser muito otimista, né? As personagens negras começam a aparecer com mais frequência na literatura. E na literatura infantil, acho que um bom exemplo para a gente pensar são os textos do Monteiro Lobato, né? E acho que eles dão um panorama do que acontecia de forma geral. As personagens negras, elas apareciam como geralmente idosas, né? E como se elas estivessem fora do tempo, né? O que isso significa? Quando a gente pensa em personagens como a tia Anastácia, né, do Lobato, você tem uma senhora negra, né, que está ali dentro de um núcleo familiar, mas é como se ela estivesse à parte desse núcleo familiar. Tem um livro, inclusive, que é Histórias da Tia Anastácia, em que, né, teoricamente, tia Anastácia é a protagonista, e esse livro, ele trata das histórias dos contos tradicionais, desse saber popular, né, que era trazido com a população negra.
mas ele é colocado de uma forma, esse saber, como se ele estivesse deslocado, né? Como se ele não pudesse mais fazer parte daquele Brasil que se pretendia moderno. Então a gente tem uma passagem, inclusive, em que depois de contar uma história, a tia Anastácia ouve uma resposta da Emília dizendo que aquilo era bobagem, que ela escutava aquelas histórias, mas que aquilo era um sinônimo da ignorância do povo, que ela preferia histórias como a do Andersen ou Peter Pan, essas personagens clássicas, né, da literatura infantil. Então, o que a gente observa ainda nesse início, né, nesse início do século XX, é uma presença, mas uma presença estereotipada, ligada a um passado, como se não houvesse espaço no presente para a população negra, né? E a criança, por sua vez, praticamente não aparece, né? Então, a gente, no início da literatura infantil, se a presença de crianças, de um modo geral, já era escassa, né? Esses textos traziam a perspectiva do adulto, a criança negra, então, ela é praticamente inexistente nesse período. Bom, o que mudou, né? Eu acho que a gente começa a perceber uma mudança a partir dos anos 80, portanto, bastante tempo depois, né? Você começa a ter uma presença maior de personagens negras. A gente poderia citar o menino marrom do Ziraldo, em que a personagem negra é uma protagonista, ainda que esse livro conserve na sua ilustração e na trajetória final das personagens alguns estereótipos, né? Então, o menino, são dois meninos na história, o menino rosa consegue aí uma projeção na sua trajetória pessoal, já o menino marrom não consegue. E as ilustrações também trazem aí algumas características estereotipadas, por exemplo, o menino rosa, ele é retratado todo bem vestido, e já o menino marrom tá descalço, com uma roupa mais simples. Então, embora não seja de uma forma explícita, mas a gente ainda consegue identificar algumas presenças de estereótipos. Já uma mudança maior, tem um livro que, embora eu tenha as minhas questões com ele, acho que ele é um livro que tem uma importância, mas ainda guarda alguns estereótipos, é A Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, né, que é do final da década de 80. E esse talvez seja um dos primeiros livros, e por isso ele é lembrado até hoje, que vai tentar trazer um protagonismo da personagem negra desvinculada de estereótipos e vai colocar essa menina negra nesse lugar de uma menina bonita, que é invejada pelo coelho, enfim. Então, acho que as mudanças a gente consegue observar a partir desse período, né? E também, ao mesmo tempo, o que a gente consegue observar é que você tem uma emergência da literatura negra, né? E o que significa falar em literatura negra? Significa pensar em autores que estejam identificados com um ponto de vista afrodescendente, né? E que tem na sua literatura um compromisso com o fortalecimento das identidades, com a desconstrução dos estereótipos, né? Com a afirmação da contribuição da população negra para a formação do nosso país. Então, essa literatura mais engajada, digamos assim, ela começa a mudar, né? E é feita por autores negros, e a gente consegue identificar aí sim uma virada de chave, né? Uma mudança mais significativa. Então, isso também vai acontecer aí nesse período entre os anos 70 e os anos 80, mas de uma forma mais contundente a partir de 2003, com a promulgação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira. Então, é muito recente, né? Praticamente aí menos de 20 anos,
E essa lei, ela acabou impulsionando o mercado editorial a publicar mais obras que respondessem a esse trabalho, né, com a história e cultura africana e afro-brasileira. Há muito tempo, diversos movimentos sociais negros têm reivindicado a narrativa como espaço de luta política. Falar de Dandara, como fizemos no episódio anterior, ou do surgimento de um campo bastante fértil na literatura infantil afrocentrada, com espaço para protagonismo e a valorização de personagens negros, é uma forma de se posicionar por meio da linguagem escrita e dos símbolos. Reivindicar através da cultura a escrita de uma nova história, ou melhor, novas histórias, no plural, que é o modo gramatical mais adequado para o surgimento daquilo que muitos estudiosos e críticos literários têm chamado de contranarrativa, a criação de histórias contra a imposição de um único padrão estético, ou seja, contrário à imposição de uma história única. Como eu disse anteriormente, com a Lei 10.639, em 2003, e depois com a sua alteração em 2008, pela Lei 11.645, que além da história e cultura africana e afro-brasileira, incluiu também a obrigatoriedade da história e cultura indígena, nós tivemos uma mudança no mercado editorial, e também isso impulsionou com que autores negros, né, e negras e autoras indígenas começassem a produzir mais obras. Então isso acabou abrindo um espaço que até o momento era mais dificultado para esses autores. E aí a gente consegue identificar um grande número de obras da literatura infantil que trazem essa perspectiva de fortalecimento de identidades. Poderia pensar em livros como Betina, da Nilma Lino Gomes, que é um livro lindo, que vai tratar da questão de como ela se relaciona com o cabelo de uma forma bem positiva. Livros mais recentemente como Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks, que também trata da questão do cabelo. Tem um pouquinho mais antigo que é o Cabelo de Lelê, né? A gente tem vários livros que vão tratar desse aspecto estético, mas que também guarda uma dimensão política, né? De afirmação identitária. Enfim, há um sem números aí de livros que eu poderia compartilhar com vocês. E eu acredito muito na importância dessas narrativas, né? Eu citei aqui 3 livros que falam sobre o cabelo, e porque isso tem uma importância muito grande na formação da identidade das crianças, né? Então, quando vocês falam de figuras como a de Dandara, que representa uma resistência, né? Então, ao invés de tratar do negro no período da escravidão como passivo, como alguém que aceita aquela violência, aquela dominação, figuras como a de Dandara apontam para uma resistência, né? Um ativismo negro na luta contra a escravidão. E trazer essa outra perspectiva é muito importante para que as crianças reconheçam a história dos seus ancestrais, né, a história dos seus ascendentes de uma forma positiva também, né, como pessoas que lutaram, como pessoas que manifestaram a contrariedade ao projeto escravista, né, e pessoas que, de fato, se engajaram por uma igualdade, né, por uma igualdade de oportunidades, por uma igualdade de direitos. Então, isso é muito importante, porque permite com que as crianças vejam o seu passado não só atrelado à dor, ao sofrimento, ao preconceito, ao racismo, mas atreladas também a uma história de luta, né, a uma história de resistência. E aí, voltando à questão do cabelo, por exemplo, o cabelo é um elemento para a população negra que
tem um marcador forte, né, de disparar situações de racismo, né, principalmente entre as crianças, se a gente pensar na educação infantil. E esses livros que trazem uma valorização dessa estética, eles permitem que as crianças também se reconheçam nesses textos de forma positiva, né? E isso, sem dúvida alguma, esse reconhecimento, essa possibilidade de uma palavra que a gente tem usado muito, né, de representatividade, esse movimento permite que a criança se fortaleça na sua identidade, que se fortaleça na sua subjetividade, né, e se fortaleça também na sua estética. Então, acho que por isso essas narrativas, ou como eu gosto de chamar também, essas contranarrativas, elas permitem essa mudança de foco e, portanto, escrever a história não mais na perspectiva do dominador, mas escrever a história na perspectiva daqueles que lutaram contra essa dominação.